Ó, eu sou a aluna Júlia Ribeiro, do segundo A, e vim hoje apresentar meu trabalho literário sobre a obra do Camilo Castelo Branco, de Amor de Perdição. Bom, eu vou apresentar dois tópicos, a sociedade, como era, e a biografia dele. Tá, a sociedade da época era uma sociedade fundada no patriarcal e no cavalheirismo. As pessoas eram cavalheiras e tinham o patriarcal. Na sociedade da Inglaterra, na sociedade europeia, que eu vou focar mais porque a história ela é muito fundada na europeia. Não sei falar. Acho que é eurocentrização. Eurocentrização onde se foca muito mais a história na Europa. Mas, enfim, eu vou tentar talvez falar sobre o Japão. Então, como era a sociedade? Bom, a sociedade, como eu acabei de dizer, que a sociedade ela é cavalheira e patriarcal. E capitalista também. Sua economia, capitalista, mas a Inglaterra estava começando a ficar muito lotada, porque pessoas do campo estavam vindo para cidades grandes e pessoas de outro lado do mundo também estavam vindo para lá para ter uma melhor oportunidade de dinheiro, já que lá é onde estava acontecendo a Revolução Industrial, pelo menos a segunda fase da Revolução Industrial. Que depois da segunda ou terceira fase, eu não sei se foi exatamente na segunda ou terceira fase, o mundo todo já estava tendo uma Revolução Industrial. Mas enfim, com isso eles colonizaram, a Europa colonizou a Ásia para que tivesse mais uma repopulação na Ásia, não que lá não tivesse população. É para ficar equilibrado, já que estava tendo muita gente na Inglaterra, foi mais gente para a Ásia. Muita gente na Europa, foi mais gente para a Ásia. Enfim, agora em questão de a economia é essa, os fatores sociais e políticos, a economia é capitalista, como eu já disse, os fatores sociais e políticos eu acabei de dizer. E o comportamento e costumes. As pessoas eram muito mais cavalheiras do que atualmente e uma mulher não podia ser maculada antes dos 15, 16 anos, que era o período que ela se casava, exatamente. Ela ia se casar, ela virava uma dona de casa, mas como nós estávamos tendo isso, tinha bastante taxa de prostituição, porque algumas mulheres não conseguiam achar maridos, elas tinham que se virar sozinhas nessa questão. E com isso, algumas viravam prostitutas para ter dinheiro, sustento das famílias, enfim. Isso aí aconteceu. Teve altas taxas de prostituição, não é porque tinha também a era vitoriana no período industrial, que as pessoas não eram 100% disciplinadas, tinham uma moral assim grande, sabe? Que a moralidade, o cavalheirismo é por causa da era vitoriana que estava tendo, as mulheres mais equitadas, a cultura e enfim. Agora eu vou falar sobre o que aconteceu no mundo que influenciou na obra. Isso me deixa um pouco confusa porque a obra, exatamente, essa obra, ela se passou num período, pelo menos do período do relato, se passou num período iluminista e da Revolução Francesa. Mas aqui, no caso, foi só as ideias liberalistas e é isso. Passando muito. E agora eu vou tentar falar brevemente, porque eu não estou querendo encher muito o saco seu, professor, sobre a biografia do autor. O que acontece? O Camilo Castelo Branco ele foi um dos maiores escritores do século XIX e O Amor de Principal foi uma das suas principais novelas. Sim, uma novela. Não sei por que se chama novela. Ele era um autor, assim, que representava o típico ultrarromântico, o romantismo em Portugal. E a maioria das obras que ele fazia era mais inspirada na sua vida turbulenta, que ele teve uma vida muito turbulenta. Caraca, esse homem teve uma vida bem turbulenta. Vou falar, então, assim. Ele nasceu, Camilo Castelo Branco, ele nasceu em Lisboa, em Portugal, na Rua do Rosa. Foi aí com a senhorita Jacinto e o senhor... Ai, cadê o nome dele? Foi com o Manuel Joaquim Botelho, que é um dos personagens que está aqui na obra. Foi o Manuel Joaquim Botelho e Jacinta. Se casaram, tiveram ele, só que ele virou órfão.
Ele virou órfão de mãe com mais ou menos aproximadamente 2 anos de idade. Virou órfão de pai com 10 anos de idade, fazendo com que ele fosse morar com uma tia. Essa tia não queria mais ele, mas ele foi estudar para medicina com 16 anos. Ele foi estudar para medicina. Foi estudar para medicina e depois, assim, ele não deu muito certo. Ele também foi ele foi para a casa da irmã mais velha que cuidou dele. Olha aí como é que funciona. Em 1841, com 16 anos, ele se casou também. Ele fez medicina, ele não deu muito certo, né? Porque não gostava muito. Ele caiu numa vida boêmia. Aquela vida de bebedeira, sexo pra caralho. Ele se casou com 16 anos com uma mulher, que foi a primeira, que foi Joaquina Pereira, mas logo a abandonou. E depois, em 1843, ele ingressou na cidade... Não, ele já disse que... Ele ingressou na medicina, desculpa, eu disse que anteriormente ele tinha ingressado. Agora que ele ingressou em medicina, de Porto, e depois ele se jogou na vida boêmia, não quis mais nada. Depois ele foi um dos únicos autores portugueses que conseguiu viver exatamente de... e caso você esteja se perguntando que a irmã dele é Carolina Rita Botelho. Tá. E que tem outra palavra com livro. Ok. Ele se casou, depois... Não, ele começou a escrever em jornais e... Bom, a seguinte esposa dele morreu, ele teve mais uma esposa com mais uma filha que também morreu, isso daqui não é tão relevante assim. Depois ele se casou com uma mulher que já era casada. Olha aí que pessoa maravilhosa. Por que essa mulher se apaixonou por ele? Como a senhora disse, Marla, o cara, ele tinha aquela façanha da depressão, né? Ai, como ela não me deseja. Ai, fazendo esse cu doce todo. Não queria utilizar esse termo. Fazendo essa psicologia reversa, por assim dizer. Fazendo essa gracinha. Então, com isso, ele foi tentar casar com essa mulher, que se chama Ana Plácido. Ele se casou com ela, teve 3 filhos, um morreu, o segundo era um rebelde, o terceiro era um dente mental. O cara já estava tão decepcionado com a vida, porque ele teve uma vida muito difícil, que ele tinha que escrever romances, livros em tempo assim rápido, para conseguir sustentar a família de 3 pessoas, 4 contando com a mulher e ele. Uma família grande, então ele escrevia muito rápido. Por isso que, como eu disse, foi o livro de 1861 que já foi publicado em 1862. Olha aí que coisa. E com isso, conclui que ele se suicidou. Ele cometeu suicídio. Pum! E simplesmente depois que ele se suicidou, ele teve em 1899 o seu nome de honra na faculdade de Porto, em Lisboa, como um dos maiores